Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós iremos aprender a confeccionar essa pecinha aqui, super fácil de fazer. A aula é demorada porque eu mostro detalhe por detalhe, então pode ficar tranquilo que você não vai ter etapas aqui puladas, tá? Então, vamos já descrever aqui o nosso sapatinho. Ele tem 9 centímetros, serve em um bebê de 1 a 3 meses, podendo servir um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da estrutura do bebê, tá? Do pezinho do neném. Tem bebê que tem um pezinho maiorzinho e outros o pezinho menorzinhos, tá bom? Bem, eu usei essas cores aqui porque eu peguei de inspiração, gente, na internet, no Pinterest. Eu fiz a minha versão desse sapatinho aqui que foi gerado por inteligência artificial. Então, eu quis trazer a minha versão. Claro, usei pontos diferentes, né? Tem ponto aqui que não dá nem para você fazer igual. Então, eu fiz aqui a minha versão e tentei deixar o mais parecido. Por exemplo, tem coisas aqui que não ficaram muito parecidas, mas foi só uma inspiração, tá bom? Bem, quem fez esse trabalho, né, de gerar a imagem foi a inteligência artificial, então geralmente não tem essa questão de dar crédito, mas caso alguém se sinta dono, né, dessa imagem, eu dou os créditos aqui para você, tá? Bem, então é isso. Para fazer esse sapatinho, nós vamos usar poucos materiais, tá? Então, eu já vou direto para a lista de materiais com vocês. Mas antes, deixe aqui, gente, por favor, o seu like para ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e deixa aqui já o meu muito bem-vindo. Iniciando pelos fios, todos têm Tex 370, são da Pinguim. A linha é Bela, tá? Tem 150 gramas. Bem, aqui a cor utilizada para fazer algumas partes, o focinho, por exemplo, né? Foi na cor 2219. As orelhinhas e a sola eu utilizei essa aqui, ó, a cor 1508. E o corpo do sapatinho, utilizei a cor 9558. E o detalhezinho, os olhinhos e focinho em preto, tá? Não tem nem numeração aqui. Vamos precisar de agulha de tapeçaria, tesoura, e usei a agulha número 1,50 milímetros, tá, gente? Mas você vai usar que der certo aí pra você. Não tem muito isso não, tá? É conforme a tensão do seu ponto. De repente, você consegue esse mesmo tamanho de sola. Sempre se baseia pela sola, por exemplo, tá, gente? Para você começar o seu sapatinho, você tem que começar pela sola. Mede aí, se deu 9 centímetros certinho, a agulha que você está usando é ideal para você continuar o seu sapatinho. Agora, se deu menor, você vai precisar usar uma agulha maior. Se deu maior, você vai precisar reduzir a numeração da sua agulha, tá bom? E usei cola de silicone, tá? Eu estou utilizando essa aqui, por enquanto é a que eu tenho, né? E lastex, vamos usar o lastex para fazer aqui essa parte aqui do sapatinho ficar elástica, tá? Para ajustar corretamente no pezinho do bebê conforme a espessura, né? Bem, as etiquetinhas são da Cuticultem, deixo para vocês na descrição do vídeo o contato da Cuticultem, tanto quanto da Karina Aviamentos, que é de onde são esses moldezinhos que eu utilizo, tá? Bem, então, acredito que eu já passei todas as informações necessárias. Caso falte alguma coisa, eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Mas antes de ir no vídeo, vou lembrar vocês que eu tenho um grupo no Facebook, onde você pode estar postando os seus trabalhinhos feitos através aqui do canal ou outros trabalhos de sapatinhos de bebê feitos através de outros vídeos de outras artesãs também aqui do nosso Brasil ou do exterior, não tem problema, tá bom, gente? Você pode postar lá também. Coisas que têm relação com bebezinho, né? Então é isso. Gente, então vamos para a nossa aulinha. Vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo. Simbora para a aulinha. Iniciando a sola, faço nó
inicial e 17 correntes. Venho na terceira corrente, pulo uma, duas na terceira e faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Eu vou marcar na segunda corrente dessas duas que eu pulei, que vai servir como um primeiro ponto pra gente. No caso, ficamos com 3 pontos aqui. Marco na segunda corrente para facilitar a emenda depois. E vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Em cada corrente, um ponto baixo. Feitos 6 pontos, um meio ponto alto e uma sequência de 6 pontos altos. Sobra uma corrente no final, sem fazer. Dentro da última corrente, eu faço 7 pontos altos. Todos dentro dessa única corrente aqui. Já tenho 3, 4, completando os 7, eu volto. Agora, eu vou aproveitar para esconder esse fio, deixo ele encostadinho aqui na base. E vou usar as alcinhas das correntes que sobrou aqui para realizar os meus pontos que virão agora. Vou fazer 6 pontos altos. Vai dar exatamente em cima dos pontos altos aqui desse lado. Um pontinho na mesma direção do ponto alto correspondente ao outro lado. Já volto, faço um meio ponto alto e uma sequência de 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, agora eu vou vir exatamente no mesmo lugar onde eu tenho aqueles 3 pontos, ó, e vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E para unir a carreira, eu venho exatamente onde eu coloquei meu marcador e faço a união com um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa primeira carreira. Iniciando a carreira 2, 1 e 2 pontos, corrente, tá? 2 correntes. Marco na segunda corrente, laço a agulha e nesse mesmo local onde eu emendei a minha carreira, ó, fica esse buraquinho, eu vou fazer mais um ponto, um meio ponto alto. Essas duas correntes representam um meio ponto, então eu tenho um aumento de meio ponto aqui no meu primeiro ponto. Após, eu vou fazer um meio ponto alto sozinho. No próximo ponto, ó, ele fica com uma alcinha mais abaixadinha e outra mais levantadinha. Então, eu pego com cuidado dentro das duas alcinhas e faço um meio ponto alto. Agora, eu vou para o próximo ponto e faço 2 meio pontos altos no mesmo ponto. Um aumento. Então, eu tenho um aumento de meio ponto no início, um meio ponto sozinho e mais um aumento de meio ponto alto. Agora, eu dou sequência a 13 meio pontos altos. Pronto, chegamos exatamente onde nós temos aquele aumento de 7 pontos. Em cada ponto desses 7, eu vou fazer um aumento de meio ponto alto. No caso, são 2 pontos no mesmo ponto. Já tenho um aumento, 2, e assim eu dou sequência a 7 aumentos. Após o aumento, eu volto a trabalhar 13 meio pontos altos, tá? Então, após os 7 aumentos, faço
13 meio pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Sobram aqui no final 3 pontos sem fazer. Então, no próximo ponto, eu faço um aumento de meio ponto. No próximo, um meio ponto alto sozinho, e no próximo e último ponto, um aumento de meio ponto alto. Venho aqui, ó, exatamente onde eu coloquei o meu marcador, e faço a união da minha carreira com um ponto baixíssimo. Carreira 2 prontinha. Iniciando a carreira 3, 2 correntes representando um meio ponto alto, coloco o marcador aqui na segunda corrente. No mesmo buraquinho onde eu emendei, eu faço mais um meio ponto alto, ficando aqui com um aumento de meio ponto alto aqui no início da carreira. Após, eu vou trabalhar uma sequência de 17 meio pontos altos. O segundo ponto sempre tem que ter aquele cuidado para pegar as duas alças, ó. Senão você acaba passando por ele acaba passando despercebido e a sua sola pode ficar com menos pontos. Após os 17 pontos, eu volto aqui com vocês. Pronto. Agora, ó, eu vou fazer uma sequência de aumentos com intervalos de alguns pontos sem aumento. Então, eu vou fazer toda a sequência com vocês. No primeiro ponto, após os 17 meio pontos altos, eu faço um aumento de meio ponto. Toda a carreira em meio ponto alto, tá, gente? Após uma sequência de 2 meio pontos. No próximo ponto, um aumento. No próximo, 2 meio pontos altos. 1 e 2. Nos próximos 2 pontos, vou fazer um aumento de ponto de meio ponto alto. 1 e em sequência mais um aumento. Fiz 2 aumentos em sequência. Após 2 meio pontos altos. Após um aumento de meio ponto alto. Após 2 meio pontos em sequência. E para finalizar, um aumento de meio ponto alto. Feito isso, volto a trabalhar 17 meio pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Já volto. Pronto. E agora no próximo ponto, no último ponto, na verdade, nós vamos fazer um aumento de meio ponto alto. E para finalizar, nós vamos fazer um arremate diferente. Vou cortar o fio. Aqui eu já puxo direto, vira a sola assim. Eu vou cortar esse excesso de fio também. Eu já tenho marcado aqui, ó, o topo do primeiro ponto. Eu vou pular esse primeiro ponto, vou trabalhar nas duas alças seguintes, que são correspondentes ao segundo ponto. Posso tirar o meu marcador, pego o fio que está aqui, puxo ele assim, pra cá. E agora, entro nas 3 alcinhas do último meio ponto que fizemos, saindo bem no meio das duas alças desse mesmo ponto, e trago o fio aqui, ó, para baixo. Assim, nós viramos a sola e ajustamos a laçada. Essa nova laçada que formamos vai substituir o primeiro ponto que nós pulamos, tá? Para não aumentar nem diminuir pontos aqui na nossa sola, eu prefiro fazer esse arremate. Aí fica tudo certinho. Bem, agora, ó, eu vou trazer esse fio mais pro meio e vou dar um nozinho. Ou você pode arrematar com a agulha de tapeçaria. Se quiser aproveitar para tampar esse buraquinho que fica aqui, ó,
É só você passar o fio, começando daqui, ó, pra lá, depois volta pra cá, depois volta pra cá. E vai tampar aqui, claro, usando o lado avesso da sola, tá? Não vai ficar esse buraquinho. Bem, então é isso. Eu vou medir agora a sola pra vocês, pra mostrar o tamanho que ela fica. Medindo aqui, ela fica com 9 centímetros aqui interno, beirando aqui os 9,5 centímetros, dependendo da tensão do seu ponto. Se for soltinho igual o meu, fica com 9,5 centímetros. Ó, agora medindo somente a parte interna, 9 centímetros. Já tenho as minhas duas solas prontinhas, agora nós vamos fazer a união das solas. Eu vou pegar a minha colinha e vou passar respeitando, ó, essa parte aqui, tá vendo? Não vou passar, vou passar a cola daqui, dessas meio que entrelaçadinhas, ó, pra parte de dentro, tá? Pra parte interna da sola. Não posso passar cola de jeito nenhum nessa beirada, porque aqui eu vou usar essas laçadinhas para fazer a união da sola com a linha, né, de crochê com a agulha de crochê. Então, ela precisa passar livremente aqui, sem ter nada que impeça a passagem dessa agulha aqui, tá bom? Então, passando aqui, a cola não precisa colocar muita quantidade, ainda mais se for de silicone, ó. Eu passo respeitando sempre esse limite. Faz primeiro ó, o contorno, segurando aqui com cuidado, e depois você preenche a parte interna, ó. Fica mais fácil. Pronto, agora eu não vou passar cola aqui, porque não quero que fique muito rígido. Quero que fique mais maleável possível, para não tirar o conforto do sapatinho de crochê. Unir aqui bem certinho. Cuidado para não deixar o meio de uma desencontrando com o meio da outra. Então, vai ajeitando e apertando, pressionando para que cole realmente essas solas. Solas coladas, agora nós vamos fazer a união das solas usando essa primeira alça da nossa sola e a última alça da segunda sola, tá? Da primeira solinha, nós vamos usar a alcinha da frente, e da solinha de baixo, vamos usar a alcinha de baixo ou segunda alça. Vamos pegar somente duas alcinhas para dar esse efeito aqui, ó. Tá? Ele fica como se fosse só laçadinhas, não parece correntinhas, ó. Tá vendo? Então, eu quero esse efeito, por isso eu estou trabalhando assim. Bem, então aqui vamos já inserir a minha agulha, busquei o fio, já puxei pra cá, formando a primeira alcinha. Agora, venho pro próximo ponto, pegando do mesmo modo, e faço o ponto baixíssimo. Assim. Vou fazer isso em todos os pontinhos, não aperte esse ponto baixíssimo, porque senão vai ficar estranha aí a sua sola. Então, trabalhe com pontos bem relaxadinhos, não muito relaxados, mas de maneira que você vai observando que fique um mesmo tamanho do outro, tá? Faça o possível para que isso aconteça. Finalizando o meu ponto número 57, eu vou voltar para fazer o número 58 com vocês. Para você saber qual é o seu primeiro ponto, é só você seguir pela linha que ficou, ó. Seguindo esse mesmo buraquinho, ó, de onde está saindo a linha, você vai ver após o buraquinho o seu primeiro ponto. Então, quando eu chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, que antecede a esse, antes de fazer a união aqui, para formar o ponto 58, eu volto com vocês. Pronto, já tenho aqui meu ponto 57, tá? Porque no caso, nós vamos ficar com 58 pontos baixíssimos, a mesma quantidade de pontos que a nossa sola tem. Eu vou fazer agora o seguinte, fazer um outro arremate, para formar o
próximo ponto, tá? Cortei o fio, puxo direto, venho aqui, ó, no mesmo lugar de onde sai esse fio que eu acabei de puxar. Tentar trazer o mais próximo possível para vocês verem. Vou sair, ó, exatamente pegando aqui nas duas alcinhas, tá? Mesmo jeito que viemos trabalhando, e vou pegar essa outra alça que está lá embaixo e trazer ela para cima. Vai ficar duas alcinhas saindo do mesmo lugar. Gente, lembrando que você pode arrematar do seu jeito aí, tá? De maneira que não aumente ponto na sua sola e nem diminua. Agora eu venho aqui, ó, nas duas alças do primeiro ponto e trago o fio que está pro lado de fora para cá. E agora, no mesmo lugar, ó, eu levo a outra alcinha que estava para o lado de dentro aqui da sola para fora, formando o nosso último pontinho, fechando bem bonitinho. E agora, essa alça que ficou pelo lado de fora, eu trago ela entrando no próximo, nas duas alcinhas do próximo ponto para dentro. Vou deixar essas duas alcinhas para cá, porque na primeira carreira eu vou pegar e vou arrematar esse fio, esse para cá e esse outro para cá, tá bom? Então, não se preocupe com eles. Então, assim, foi feito o arremate e esse é o lado certo da sola que nós vamos trabalhar, começar a subir a sola, o nosso sapatinho por aqui, e esse é o lado que vai ficar para baixo, ó, da nossa solinha, tá? Então, assim. Bem, agora nós vamos começar a trabalhar as primeiras carreiras da nossa base. Tá? A base é aquela parte só da sola, assim, ó, sem as diminuições. Bem, então, vamos começar usando aqui o nosso fio marfim, tá bom? Pegando o fio, vou iniciar aqui pelo meio do calcanhar, ver aí mais ou menos onde fica o meio do seu calcanhar. Eu sempre me baseio por essa listra aqui da sola. Achei um ponto e outro que faz divisão do meio. Entre esse e esse outro fica o meio, ó. Então, olhando aqui, pra mim tá meio tortinho, ó, mas é mais ou menos aqui, ó. Deixa eu mostrar com a agulha que fica mais fácil. Tá vendo? Aqui, no caso, esse ponto aqui ficou muito tortinho. Então, eu venho mais ou menos aqui o que dá na direção do meio, ó. No caso, entre esse e esse. E eu vou pegar aqui e usar as duas alcinhas do ponto baixíssimo que nós passamos para unir a sola. E vamos fazer uma carreira toda em ponto baixo. Busquei o fio. E aqui nós vamos fazer uma corrente para prender o fio e um ponto baixo no mesmo lugar. Nosso primeiro ponto. Vamos ignorar sempre, tá? Essa primeira corrente que a gente faz, tá? Vamos usar as duas alcinhas do primeiro ponto para estar fazendo a união da nossa carreira. Então, se atentem a isso. Deixo esses dois fios aqui encostadinho na base para eu poder vir arrematando eles de uma vez. Ó, pego as duas alças do ponto baixíssimo e faço o ponto baixo. Repetindo. Vou arrematar esses fios por uns 8 pontinhos, mais ou menos. Olha. Vai ficando assim. Eu vou fazer aqui até mais ou menos aqui, ó, e já volto, tá? É sempre assim, desse jeito. Eu já posso deixar esses fios pra cá, ó, e dar sequência aos meus pontos. Já volto. Voltei aqui, ó, pra mostrar como eu faço pra arrematar esse fio. Deixo ele pra cá, ó, e continuo a minha carreira normalmente.
Bem, eu vou completar até o final e já volto. Prontinho, tenho aqui os meus 58 pontos baixos. E agora, para unir a carreira, venho nas duas alças, ignorando a correntinha, venho nas duas alças do primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. Uma corrente e no mesmo lugar onde eu entrei para fazer meu ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo, meu primeiro ponto da segunda carreira. E aí, agora é só dar sequência aos 58 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Vai contando aí para não fazer pontos a mais nem a menos. Eu já volto. Fiz aqui meu ponto 58. E aqui nós vamos fazer uma emenda diferente, porque vamos trocar a cor do fio, tá? Puxo direto, viro. Trabalho assim, vou pular as duas alcinhas do primeiro ponto, entro nas duas alças do segundo, trago o fio pra cá. Agora, eu entro nos dois nozinhos do último ponto, parecido com o que eu já ensinei pra vocês aqui, tá? É o mesmo arremate que eu fiz na solinha, só que aqui a gente tá trabalhando com ponto baixo. E aqui, trago o fio para baixo, olha, sair exatamente de onde sai o fio, entre as duas alcinhas do último ponto baixo. Vou trazer o fio para baixo. Vir aqui para eu ajustar a nova laçadinha que eu criei, ó. Ficar do tamanho das demais. Agora, eu vou pular essa nova laçadinha, entro nas duas alcinhas do próximo ponto, busco o fio pra cá. Volto nas duas alcinhas que eu acabei de formar, ó, ou no ponto à frente, e trago o fio pra baixo. Pronto, assim está arrematado a nossa segunda carreira. Então, aqui nós já temos na base duas carreiras de 58 pontos baixos na cor marfim. Esse fio aqui eu vou deixar para arrematar para esse lado aqui, tá? Eu já cortei aqui os que eu já arrematei. E agora nós vamos iniciar a próxima carreira na cor azul, que será praticamente, usaremos até o finalzinho aqui do nosso sapatinho, tá? Vou achar o meio aqui a partir do calcanhar, inserir o fio, formando a nossa primeira alcinha, jogo a perninha de linha menor por cima, seguro aqui com o dedo para não desfazer a minha laçadinha e faço uma correntinha bem apertadinha e no mesmo lugar eu vou fazer meu primeiro ponto, que será um meio ponto alto. Vou aproveitar para arrematar esse fio, então eu deixo ele bem encostadinho na base e sigo fazendo no total 58 meio pontos altos, contando com esse primeiro que nós já temos aqui. Ignora sempre a correntinha, tá, gente? No caso, quando nós viermos unir a carreira, vamos unir aqui nessa primeira alcinha após a nossa correntinha, tá? No caso, é essa aqui. Então, sempre vamos ignorá-la para não dar problema aí depois na hora de unir a nossa carreira e aumentarmos pontos sem querer. Eu já volto. Olha, gente, lembrando, tá? Chegando aqui, mais ou menos, eu começo a arrematar esse fio. Já volto. Pronto, e aqui já vamos unir a nossa carreira, pegando aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto. Vamos fazer a união com um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa terceira carreira da base. Essa é a nossa terceira e última carreira da base, tá? Agora, nós vamos iniciar a parte do corpinho do sapatinho, onde nós já vamos começar a fazer diminuições aqui na frente. Só que não vamos trocar a cor do fio. Essa é a única diferença.
Bem, então agora eu vou começar a contar a minha carreira como carreira 1 do corpo do sapatinho. Então, eu vou começar a dizer, vou nomear a próxima carreira como carreira 1, tá bom? Iniciando a próxima carreira, nós vamos fazer aqui, para iniciarmos uma corrente e um meio ponto alto aqui, logo após, ó, essa laçadinha que fica lateralizada aqui na horizontal, tá? No mesmo lugar onde nós unimos a carreira, mas para você não errar aí, pegue essa laçadinha aqui como referência. Ó, mesmo buraquinho, um meio ponto e sigo fazendo mais 19, totalizando 20 meio pontos. Lembrando que essa é a nossa primeira carreira do corpo do sapatinho. Já volto. Bem, agora nós vamos fazer uma diminuição de meio ponto. Laça a agulha, entra no próximo ponto, laça a agulha, entra no próximo ponto, agora eu passo o fio por dentro de todas as alcinhas. Já tenho uma diminuição. Após, eu faço 2 meio pontos. Volto a trabalhar uma diminuição. E agora, vou fazer um meio ponto apenas, tá? Mais uma diminuição. Um meio ponto. Diminuição. Um meio ponto. Diminuição. Um meio ponto. Opa, perdão, 2 meio pontos. E para finalizarmos, uma diminuição. Finalizamos a nossa primeira sequência de diminuições, ficou assim. Voltaremos a trabalhar agora 20 meio pontos altos. No fim da carreira, eu vou vir aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto e vou unir a minha carreira, como eu já mostrei para vocês na carreira anterior. Já volto. Meninas, eu voltei aqui porque eu conferi aqui a minha última sequência de meio pontos, sem os aumentos, tá? Deu 19. Caso aconteça o mesmo com você, você pode ou fazer um aumento para inteirar os 20, não sei por que deu essa diferença. Olha, aí você vai ficar com 20 pontos certinho. Ou você pode deixar com 19 mesmo, mas para dar certo com a minha receita, que eu anotei, eu vou deixar esse aumento aqui para inteirar os 20 pontos aqui no final e ficar bem retinho, o sapatinho não ficar torto, tá? E para unir a carreira, eu vou inserir a agulha nas duas alças do primeiro meio ponto, finalizar com um ponto baixíssimo. Bem, aqui finalizamos a nossa segunda carreira, primeira carreira do corpo do sapatinho. Até me embolei, porque eu fiquei surpresa por não ter conferido com a receita que também eu fiz uma vez só, tá, gente? Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira, onde nós iremos fazer uma corrente e iniciar uma sequência a partir desse mesmo lugar aqui onde nós unimos a nossa carreira, uma sequência de 13 pontos baixos. Ignora a corrente, o nosso primeiro ponto conta aqui. 1, 2, quando eu tiver os 13 pontos, eu volto. Pronto. Agora, faço uma sequência de 6 meio pontos altos. Prontinho, já tenho os 6 meio pontos. E agora, nós vamos trabalhar em pontos altos. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto e no próximo já inicio uma diminuição, tá? Puxo aqui as duas alcinhas, deixo uma na agulha,
ficando duas, né? Contando com a que já estava. Próximo ponto, laço agulha, busco o fio, passo nas duas alcinhas. Fiquei com 3 alças, laço agulha e passo nas 3 alcinhas de uma vez. Uma diminuição de ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto sozinho. Nos próximos 2 pontos, eu vou fazer a diminuição, ó. No próximo ponto, eu vou fazer uma diminuição tripla. Vou usar 3 pontos para fazer minha diminuição. 1, 2, e agora 3. Vou ficar com 4 alças na agulha, laço a agulha e passo por dentro das 4 alcinhas. Volto a trabalhar uma diminuição normal, ó. Todas em ponto alto. Após essa diminuição, um ponto alto, sozinho, hein? Uma diminuição. E um ponto alto sozinho. Vou trabalhar 6 meio pontos altos. 4, 5 e 6. E para finalizarmos, 13 pontos baixos. Vou conferir para ver se vai dar certinho aqui, tá, gente? Já volto. Deu sim, meus 13 pontos certinho. E para unirmos a carreira, nas 2 alças do primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa carreirinha número 3. Por enquanto, nossa peça está assim. Agora, nós vamos fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, lá naquele iniciozinho, após o nozinho, né, essa laçadinha. Já vamos fazer no próximo buraquinho, nosso primeiro ponto. Já temos um ponto baixo, vou fazer no total 13 pontos baixos. Após os 13 pontos, vamos trabalhar 4 meio pontos altos. 3 e 4. 2 pontos altos. E após, vamos fazer uma sequência de diminuições em pontos altos, tá? Com intervalos de algum ponto. Iniciando a minha primeira diminuição. Uma diminuição de ponto alto, um ponto alto. Vou fazer uma diminuição tripla, usando 3 pontos. Laço a agulha, entro no próximo ponto, busco o fio, tiro 2. Laço a agulha, entro no próximo ponto, tiro 2 alças. Laço a agulha, próximo ponto, tiro 2 alças. E agora, laço a agulha e tiro as 4 alças de uma vez. Após, trabalharemos um ponto alto e uma diminuição normal aqui, usando apenas 2 pontos. Pronto. Após, vamos fazer uma sequência de 2 pontos altos, 4 meio pontos. 3 e 4, e a sequência de 13 pontos baixos. Já volto. Pronto, venho aqui nas 2 alças do primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. Iniciando a carreira número 4 agora. Faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar aqui.
no primeiro espacinho que nós temos. Já tenho um ponto baixo, sigo fazendo mais 10 pontos, totalizando 11 pontos baixos. Pronto, fiz os 11 pontos baixos, agora eu vou fazer 3 meio pontos altos. Após 3 pontos altos. Faremos agora 2 diminuições de ponto alto, uma seguida da outra. Já temos uma, e agora mais uma. Após, nós vamos fazer um ponto alto sozinho e mais 2 diminuições em sequência. Uma. E 2 diminuições. Pronto. E agora, vamos fazer 3 pontos altos. Três meio pontos. E 9 pontos baixos. Essa aqui é a nossa, perdão, gente. 11 pontos baixos para finalizarmos, tá? Essa é a nossa carreira 4. Pronto, unindo a carreira com um ponto baixíssimo nas duas alças do primeiro ponto, iniciando a nossa carreirinha número 5 agora. Uma corrente após a laçada lateralizada, no mesmo lugar, ó, onde nós unimos a carreira, vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Será realizada aqui uma sequência de 9 pontos baixos no total. Já temos um. Vou fazer mais 8 para completar os meus 9 pontos. Após os 9 pontos baixos, vamos fazer 4 meio pontos altos. 2. Opa. 3 e 4. Temos 4 meio pontos, 2 pontos altos, e vamos fazer 2 diminuições seguidas, uma da outra, em ponto alto. Uma, e agora mais uma diminuição. Após a segunda diminuição, vamos fazer um ponto alto, sozinho. Vamos trabalhar novamente 2 diminuições. Uma e mais uma. Voltaremos a fazer 2 pontos altos sozinhos, trabalhar a mesma sequência aqui desse lado, que trabalhamos no lado anterior, ó. 2 pontos altos, 4 meio pontos altos, 3, 4 e 9 pontos baixos. Já volto. E para unir a carreira, um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa carreira número 5. Agora, nós vamos fazer a carreira número 6. Vou fazer aqui
uma corrente, perdão, uma corrente e um meio ponto alto aqui no primeiro espacinho, nosso primeiro ponto. Vou dar sequência, quase que não sai, gente, a mais 34 meio pontos, totalizando 35, contando com o primeiro pontinho. Vamos iniciar aqui, dar sequência, na verdade, a 35 meio pontos altos. Eu já volto. É ponto sobre ponto, não vamos fazer diminuições, tá? Já volto. Pronto, e para unir a carreira, como sempre, na primeira, aqui ó, nas duas primeiras alcinhas aqui, lá do primeiro ponto, lá no primeiro pontinho, um ponto baixíssimo. E finalizamos aqui a nossa carreirinha número 6. E para finalizarmos a parte do corpo do nosso sapatinho, agora nós vamos fazer uma sequência de 35 pontos baixíssimos, bem soltinhos, tá? Vamos vir já aqui para a primeira laçadinha. Pode ignorar essa aqui, ó. Se você quiser fazer, você pode fazer aqui nessa primeira aqui já, tá? Mas você pode depois arrematando e inteirar os seus 35 pontos baixíssimos. Não precisa nem contar nessa parte, tá? Mas se você quiser contar e fazer o total certinho, são 35 pontos, porque serão um ponto baixíssimo para cada alcinha aqui, de cada ponto, que são no total de 35, tá? Bem, aqui, ó, eu vou pegar desse jeito, de baixo para cima, a primeira alça. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Busco o fio, passo dentro da alça que está na agulha. E assim, de forma que não deixe aqui apertado, tá, gente? Que não tire a elasticidade aqui do caninho da nossa botinha. Nós vamos fazer os nossos pontos bem soltinhos, só para dar um acabamento mesmo aqui, tá? Eu vou fazer em todo o contorno do caninho e já volto quando eu chegar aqui no nosso primeiro pontinho. Você pode marcar com um marcador, um pedacinho de linha, o seu primeiro ponto, para você não se perder, tá bom? Eu já volto. Para eu finalizar a minha carreira, olha, aqui nessa próxima alcinha seria meu ponto 35. Só que eu vou fazer ele de uma forma já arrematando, tá? Igual nós fizemos lá na solinha, lembra? Um pouco parecido com isso. Vamos formar mais uma alcinha, como na maioria dos nossos arremates, a gente sempre forma a última alcinha. Puxei aqui direto. E aí, eu já vou entrar nas duas alças do primeiro ponto. Eu não vou usar essa última alcinha aqui. Ó, busco o fio pra cá. Pra baixo, tá? Peraí. E agora eu volto aqui, ó, dentro desse penúltimo pontinho, no ponto 34, assim, de baixo pra cima, e trago o fio aqui pra parte de dentro. Você pode passar direto aqui, ó, pra dentro aqui do sapatinho, porque depois vai ficar um arremate mais, como eu posso dizer, mais durinho, né? Assim, ó, não vai ficar molenga esse último fiozinho aqui, tá? Olha, e aí formamos a nossa última correntinha, o último ponto baixíssimo. E agora, eu vou arrematar o meu fio aqui por dentro, ou aqui na parte de fora mesmo, com cuidado para não aparecer aqui o meu fiozinho, tá? Meu arremate, eu já volto. Vou mostrar como você pode arrematar, pode ser tanto aqui pela parte de dentro quanto de fora, como eu já falei. Eu vou trazer o fio um pouquinho mais para baixo, ó, e vou vir nessa primeira carreirinha mesmo, abaixo dos pontos baixíssimos. Trago o fio aqui, entrando no meio da trama dos pontos, ó, de maneira que não apareça aqui. Sair aqui, né? Eu vou pular uma laçadinha aqui, ó. Tá vendo? Essa laçadinha eu pulo e entro
nos próximos pontinhos. Volto um pouco, não precisa voltar aqui aonde você iniciou seu arremate, não, só metade do caminho. Para firmar aqui o nosso arremate, corta o fio. Pronto. E finalizamos essa primeira parte. Agora eu vou dar uma modeladinha na minha botinha que tá toda tronchinha, tá? Eu vou mostrar para vocês em um vídeo separado para não alongar aqui o nosso tutorial. Então, eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu ensino a fazer aqui a modelagem, deixar aqui mais bonitinho os pontinhos, tá? Já volto. É opcional, tá, gente? Quem não quiser fazer, não precisa. Bem, aqui já está o meu sapatinho modeladinho, ainda está um pouco úmido, mas enfim, vou prosseguir com vocês para eu ganhar tempo aqui. Agora, nós vamos fazer os enfeitezinhos, né? As partezinhas do nosso dog. Vamos pegar aqui essa região para trabalharmos agora. Vamos fazer o focinho do nosso cachorrinho, iniciando com o anel mágico. Se você tem dúvidas de como fazer anel mágico, sugiro que vocês recorram a algum vídeo aqui do YouTube que tem bastante aulas disponíveis sobre anel mágico, tá? Como fazer. Vou subir 2 correntes, que vai representar um meio ponto alto. Então, eu já tenho um ponto e vou fazer mais 11 meio pontos altos dentro do meu anel, totalizando 12 pontos. Eu já volto. Pronto. Agora, eu vou puxar aqui um pouco o meu anelzinho e vou fazer a união da minha primeira carreirinha aqui na segunda corrente do primeiro ponto que nós temos aqui, ó, um ponto baixíssimo. Agora sim eu termino de puxar aqui bem forte para fechar totalmente o meu anel mágico. Vou fazer agora 1 e 2 correntes novamente para eu iniciar minha segunda carreira, que também será toda em meio ponto alto. No caso, nós vamos fazer 12 aumentos de meio ponto alto, ficaremos com um total de 24 meio pontos altos aqui na nossa segunda carreira. Vou vir aqui no mesmo lugar onde eu emendei meu fio, ó, lá dentro daquela correntinha, seguindo aqui, ó, após essa laçadinha maior, já entra aqui no primeiro espaço, no mesmo lugar de onde saem as correntes, ó, esse mesmo espaço. Eu faço mais um meio ponto, já tenho um aumento e sigo para cada ponto seguinte. O segundo ponto costuma ficar com a laçadinha mais baixa e a outra mais alta, ó. Entra lá com cuidado e faz aqui seu segundo aumento em meio ponto alto e assim para cada ponto um aumento. Eu já vou aproveitar para arrematar esse fio. Deixo ele encostadinho ali e vou fazendo meus aumentos. Quando eu finalizar o meu último aumento, eu volto com vocês. Finalizados meus 12 aumentos, fiquei com 24 pontos no total. Vou unir a carreira na segunda corrente, contando de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. A próxima carreira será só em ponto baixo, ponto sobre ponto, não farei aumentos, tá? Total de 24 pontos baixos, uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar, fazendo aqui o meu primeiro ponto, segundo ponto, cuidado aí com a laçadinha que fica mais baixa, ó. E aí você já entra pega com cuidado e já vai fazendo seu ponto baixo no segundo ponto, terceiro, e assim dando sequência ponto sobre ponto. Feitos 24 pontos baixos, posso unir aqui direto, ó, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, corto o fio e arremato, trazendo esse pedacinho de fio que sobrou na parte de baixo, ó, assim. Entro aqui no próximo pontinho, ó, trago o fio para baixo. Não me preocupo se vai aumentar a ponta aqui, porque não tem essa necessidade. Aí dou um nozinho, pronto, finalizei aqui essa primeira parte. Vamos fazer agora a partezinha preta do focinho.
essa bolinha aqui, ó. Vou utilizar o fio preto mesmo, porque é simples. Vamos fazer o anel mágico. E aqui, ó, vamos fazer uma corrente bem apertadinha só para segurar o fio. E vamos trabalhar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechar o nosso anel mágico, unir com um ponto baixíssimo, aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo. Pronto, eu vou deixar um pedacinho de linha grandinho, porque eu vou costurar essa parte aqui nessa outra peça, tá? Eu vou costurar, então eu vou deixar um fiozinho grandinho aqui. Corto o fio, assim. Vou trazer ele aqui para a parte de trás, fazer o mesmo arremate que eu fiz aqui, porém não vou cortar esse fio maior, só o menor. Ó, vou trazer aqui para a parte de baixo, não dá para ver se vocês verem, deixa eu ver se eu consigo clarear um pouco. Não dá muito certo. Deixa eu ver aqui se melhora. Eu acho que assim dá, né? Ó, eu entro dentro da laçadinha do próximo ponto, trago aqui para baixo. Vou fechar esse anel mágico o máximo que eu conseguir, sem deixar nenhum buraquinho, tá, gente? Ó, assim. E vou dar um nozinho. Vou cortar só esse fio aqui, menor. Ficou aqui dessa maneira, tá? Depois, nós vamos costurar essa outra parte aqui. Se você quiser apenas colar, pode também. Ou já usar esse mesmo fio para você fazer o restante do focinho, ó. Fazer o bordado, a boquinha no caso aqui, tá bom? Então, eu já volto. Agora, nós vamos fazer os olhinhos de uma vez. Esses dois olhinhos aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o anel mágico novamente. Vou aumentar o brilho. Opa! Anel mágico. Uma corrente apertadinha para prender o fio aqui. E 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos puxar para fechar o nosso anel. Vamos vir aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e vamos fazer a união com um ponto baixíssimo. Ó, tá? Vamos cortar aqui o fio, vou puxar aqui direto. E aí, ó, vamos terminar de fechar nosso anelzinho mágico. Se você fizer um pouco mais apertadinho, fica melhor, tá? Vai ficar menorzinho o olhinho. O meu aqui ficou maior do que o primeiro que eu fiz. Porque quando a gente tá ensinando aqui, não tem como controlar muito bem a tensão do ponto. Então, quando vocês estiverem fazendo o olhinho, vocês façam um ponto mais apertadinho do que no focinho ali, tá? Naquela bolinha pretinha que fizemos para fazer parte do focinho. Aqui nós vamos fazer o mesmo que fizemos lá no focinho, tá? Vou amarrar aqui, dar 2 nozinhos e aqui eu vou cortar os 2 fios, tá? Aqui eu vou somente colar. Vou fazer mais uma pecinha dessa e já volto. Prontinho, agora vamos fazer as orelhinhas. Fiz as orelhinhas a mesma cor aqui da sola como a minha referência, tá? Já mostrei para vocês lá no início do vídeo. Vamos iniciar com um anel mágico. Uma corrente bem apertadinha e vamos fazer 8 pontos baixos.
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar o anel aqui o máximo que conseguirmos e unir aqui na primeira corrente com um ponto baixíssimo, assim. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto sem aumentos. Já aproveito para ir arrematando esse fio. Na segunda carreira, 8 pontos baixos. Para unir a carreira, um ponto baixíssimo lá no nosso primeiro ponto da carreira, tá? Novamente, uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro espaço. Vamos fazer aumento, tá? Então, vou repetir mais um ponto no mesmo lugar. Fiz um aumento e vou fazer no próximo ponto um ponto baixo sozinho. No próximo, aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho. Vou fazer assim até o fim da carreira. Um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Finalizei aqui com um ponto baixo sozinho, tá? Agora, vamos unir com um ponto baixíssimo, como já vínhamos fazendo nas demais carreiras. Ficamos com um total de 12 pontos na nossa carreira 3. Agora, nós vamos repetir os 12 pontos até a carreira 6, tá? Então, temos 1, 2, 3 carreiras. Vou fazer mais 3 carreiras, fazendo apenas ponto sobre ponto, ó. Não vou fazer aumentos. Ponto sobre ponto. Final da carreira 4, unindo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Novamente, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Carreira 5, agora vou completar a carreira 5, também fica com 12 pontos e já volto. Unindo a carreira 5 aqui nas duas alças do primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo, iniciando a carreira 6. Uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto, no mesmo lugar. Vou dar sequência a mais 11 pontos baixos, totalizando 12 pontos na carreira 6. Já volto. Unindo a carreira 6, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, vamos começar a fazer diminuições aqui na nossa carreira 7. Um ponto baixo e... Perdão, gente, uma corrente e um ponto baixo no primeiro espacinho. Agora, eu já vou fazer uma diminuição usando as duas alças, só as alcinhas da frente dos dois próximos pontos, ó. Uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo. Aí, nos próximos dois pontos, uma diminuição. E assim eu vou dar sequência a um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, até o fim da carreira. Finalizei a minha carreira com uma diminuição, tá? E para unir, ó, nós vamos pegar aqui nas duas alças do primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos, que é o total de pontos que nós temos, ficamos na carreira 7. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto, e aí somente ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto. Total de 8 pontos baixos na carreira 8. E para unir a carreira, um ponto baixíssimo lá no nosso primeiro ponto baixo, nas duas alcinhas, como eu já mostrei para vocês várias vezes aqui durante a execução da nossa peça. Bem, agora eu vou fazer uma corrente bem apertadinha, vou cortar um pedacinho de fio grandinho assim, ó, que eu já vou fazer o acabamento aqui, o fechamento da orelhinha, e já utilizo esse fio aqui para poder costurar também depois ali na minha peça, tá? Lá no sapatinho. Eu vou usar uma agulha de tapeçaria para fazer o acabamento aqui da minha orelhinha. Olha, já inseri minha agulha aqui.
Agora eu vou pegar somente, ó, de baixo pra cima, a alcinha da frente, aqui dos meus 8 pontos, ó. Assim, vou passando em todos os pontos, como se estivesse fazendo um alinhavo. Ó, dessa forma. Pegando só a alcinha da frente, de baixo pra cima. Ó, saindo lá no meio do ponto. Vou pegar em todos os pontinhos. Pronto, agora é só puxar, ó. Vai fazer o fechamento. Ó, fechou. E aqui eu costumo fazer assim, vai ficar mais fácil, ó. Passo pra cá e pra cá. Assim, para ficar mais bonitinho. E pronto. Eu vou fazer agora a minha outra peça dessa aqui, igualzinho, tá? A parte que tem as emendas, ó, essa parte eu deixo pro meio da orelhinha, onde não vai aparecer. Eu vou usar ela assim, ó, tá? Já volto. Agora, vamos costurar a parte interna do focinho, o detalhe preto. Aqui, você pode simplesmente colar também, tá? Mas eu prefiro costurar essa parte. Para aproveitar o fio que já tá aqui, ó. Ó, eu entro nas duas alcinhas do ponto baixo e saio, né? Nas duas alcinhas do ponto baixo e retorno no próximo alcinha, nas duas próximas alcinhas, fazendo o movimento contrário, indo para baixo. Eu deixei, ó, para vocês terem uma ideia, essa borda da parte preta bem encostada nessa marcaçãozinha aqui da última carreira de ponto baixo, ó, nessa valinha aqui, na base dos pontos baixos, tá vendo? Aí vai dar um distanciamento de uns 2 a 3 milímetros aqui de borda. Bem, costurando até chegar lá no finalzinho, vou parar exatamente no local onde eu já vou começar a descer para fazer a boquinha. Ó, aqui. Vou descer, ó, até essa linha aqui, tá vendo, ó? Nessa valinha aqui, tá vendo? Bem retinho. Eu vou voltar para formar, pegando bem no meio do círculo preto, para formar aquela partezinha do meio da boca. E agora eu vou voltar exatamente nesse mesmo lugar. Vou andar uns 2 pontinhos aqui pra, tá vendo? 1, 2, pra direita, saindo no meio do ponto, ó, dessa carreira do meio ponto. Aqui tá o meio ponto inteiro, então eu vou vir até a metade dele, assim, ó. E trago pra cá. Vou entrar aqui no meio, entre um e outro ponto, eu vou fazer um pontinho atrás aqui, ó. Sai lá na frente e volto no mesmo lugar lá atrás. Aí você vai ajeitando para ficar o mais retinho possível. Eu saio no meio entre um e outro ponto, ó. Vou fazer mais um pontinho. A minha linha foi pequena, não vai dar para fazer outro lado. Mas eu vou tentar aqui, para ver se dá certo. Ó, acho que vai dar. Sair lá no mesmo lugar. Deixa eu só voltar aqui, deu um chabu aqui. Ó, mesmo lugar. E aqui, ando mais ou menos 2 pontos também, ó, pra esquerda. Pra formar outro vincozinho da boca. Saio entre um e outro meio ponto, trabalhando sempre nesse meio, tá, gente? Do meio ponto. Na metade do meio ponto. Fiz o meu primeiro ponto atrás e agora saio entre um e outro meio ponto. Faço o meu segundo. Para formar a boquinha
o sorriso, né, do nosso ursinho. E aqui está pronto. Não ficou perfeito, mas você pode fazer melhor aí que o meu. Eu sei que você é mais esperto, tá? E tá prontinho aqui a boquinha. Eu só vou arrematar esse fio aqui pra trás, com cuidado para ele não se soltar aqui da minha agulha, porque ele tá bem curtinho. Ó. E pronto, agora é só cortar. E aqui essa peça eu vou deixar reservada ali para eu colar depois. Bem, eu vou retornar com o meu moldezinho aqui pra gente já começar a fazer a colagem, tá? Bem, eu coloquei o sapatinho aqui no molde para facilitar a colagem das minhas peças, tá? Ó, essa vai aqui. Eu colo ela bem aqui, ó, em cima dessa segunda carreira de ponto baixo, tá? Vai ficar desse jeito, como eu fiz aqui nesse, tá? Vou passar a colinha e já vou começar a acomodar a minha peça ali. Passo mais cola nessa parte da borda, para evitar que depois fique descosturando. E aqui no meio também, passo nessas linhas pretas para poder fixar bem ali na peça. Não passe muita cola. Bem, aqui vamos posicionar, ver aqui mais ou menos até onde foi também, ó. Aqui temos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, foi até aqui, nessa carreira. Ó, tá vendo? Vai ficar sobrando 3, igual ficaram sobrando 3 aqui. E aqui na parte de baixo, em cima aqui da nossa segunda carreira marfim. E agora é só a gente ir acomodando, pressionando para que cole realmente a nossa peça. Bem, tá coladinho aqui, tá? Você vai acertando para não ficar torto, tá? E aqui, nós vamos colar os olhinhos na mesma proporção que colamos o outro, na mesma direção. Vamos ver quantos pontinhos nós deixamos aqui sobrando entre um e o outro olhinho. Ele é bem encostadinho no focinhozinho, ó, na parte creme, tá? Ele fica bem encostadinho. Bem, eu vou passar a cola com cuidado, que essa parte é preta. Qualquer coisinha suja, né? E eu sei que aqui ficou uma diminuição e 2 pontos, um pra lá e outro pra cá. Aí, eu já vou colar o primeiro. E agora, o meu segundo olhinho. Vou passar a colinha. E já vou acomodá-la aqui. Como são peças feitas em dias diferentes, costuma dar uma diferençazinha de ponto, né? Tensão de ponto. Então, às vezes, a gente tem que usar mais o olhômetro do que essa questão da mesma quantidade de pontos. Mas aqui ficaram 3 pontinhos também, ó, uma diminuição, e aqui ficou 2 para cá, é uma diminuição, não tem problema. O importante é ficar aqui 4 pontos de intervalo, ó. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Independentemente de ser diminuição ou não, para que fique no mesmo distanciamento. Mesmo ficando na ordem diferente aqui, tá, gente? Não tem problema. Bem, então agora nós vamos pregar as orelhinhas. As orelhas, eu usei essa carreira aqui, tá? Essa valinha dessa carreira. Você vai ver aqui, ó, quantos pontos você deixou de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu deixei 7. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar um pontinho e vou contar mais 3 para cá e vou iniciar a minha costura a partir do próximo ponto. Eu uso 2 pontos apenas, tá, gente? Para poder prender a orelhinha.
no caso 2 pontos, que eu falo assim, ó, esse intervalinho de 2 pontos vai dar no mesmo ali da orelhinha, que ela ficou bem fininha, tá vendo? Parte de trás. Eu comecei a pregar errado, tá, gente? Deixa eu trazer pra cá, eu vou voltar. Porque no caso, meu fio parou ali, né? Eu teria que ter vindo um pontinho atrás. No caso, gente, deixa aí, o importante é você deixar o intervalo de 7 pontos, ou ver aí o intervalo de pontos que você acha melhor pra você, tá? E costura a sua orelhinha, só aqui nessa parte, ó. Só no topo da orelhinha mesmo que a gente vai fazer a costura, usando 2 pontinhos apenas, e é o suficiente para prender ela, tá? Vou pregar a outra orelhinha também. Eu vou voltar já com tudo certinho. Arremate, eu arremato por aqui pro lado certo ou o lado avesso da orelhinha. Fica aí à vontade. Eu não tenho problema em arrematar do lado certo, porque o meu arremate ele não aparece, tá? Ele fica bem feitinho. Mas se você tem dificuldade, arremata aqui pelo lado de baixo da orelhinha. Bem, então é isso, ó. Vou pregar outra orelhinha e já volto. Costurei as orelhinhas, ó, ficou assim. Intervalinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos, tá? E eu modelo ela assim, tá? Se vocês quiserem, na hora da confecção, colar, passar cola por dentro e fazer essa modelagem, deixar secar assim, você pode, mas eu preferi deixar assim e só modelar para tirar foto mesmo, tá? Tá prontinho. Agora nós faremos essa alcinha aqui, que é muito importante, tá, gente? Eu gosto de fazer, especialmente em sapatinhos assim, para facilitar o calçamento, tá? O calçar no bebê, assim, ó. A mamãe vai esticar aqui, vai inserir o pezinho aqui e puxar usando essa alcinha aqui. Ela auxilia bastante, tá? Então, aqui, nós vamos trabalhar na mesma cor que trabalhamos o corpo do sapatinho. Vamos achar aqui o meio a partir do calcanhar e vamos trabalhar abaixo dos pontos baixíssimos. Vamos pegar em relevo. Eu vou fazer aqui 4 pontos baixos em relevo. O primeiro ponto, no caso, eu andei 2 pontinhos pra cá, tá? Pra eu ter a divisão exata. Primeiro ponto, ou você faz uma corrente ou 2. Eu vou deixar uma corrente só, tá? E pega assim, ó, em relevo. Entra num buraquinho e sai no outro. Fiz um. Agora, 2. 3. E 4. Aí, você confere se tá no meio certinho ou torto. O meu aqui, ó, ficou torto. Aí, o que que eu faço? Eu vou desmanchar, vou pegar um pontinho à frente de onde eu havia iniciado, tá? É bom acontecer isso para vocês verem como a gente pode solucionar problemas assim. Então, aqui eu começo de novo, ó. Nosso primeiro ponto, nosso segundo ponto, ó, nosso ponto 2, 3 e agora 4. Agora você vai conferir novamente, ver se tá no meio certinho. Agora pra mim já deu, tá? E vou, ó, somente fazer ponto sobre ponto. Já tenho uma carreira. Essa aqui é a minha segunda. Repito os 4 pontos. Vou trabalhar no total 8 carreiras de 4 pontos. Assim, já tenho 3. Eu somente viro o trabalho. O fio eu deixo sempre para trás, para dar um acabamento aqui na lateral uniforme, né? Mais retinho, não precisar fazer carreirinhas para fazer um acabamento aqui, ó. Virou o trabalho, a linha fica para trás e repito, até ficar com
8 carreiras, tá? Já volto. Tenho aqui as 8 carreiras, já fiz uma correntinha e aqui eu vou deixar um fiozinho grandinho para eu fazer a minha costura aqui, tá? Já arrematei esse fio no início, mas caso você não tenha arrematado, arremate aí. E agora é só fazer a costura aqui. Eu vou costurar bem aqui no mesmo buraquinho aonde eu peguei para fazer os meus pontos baixos em relevo. Olha, exatamente, no mesmo buraquinho, sem usar essa parte aqui do acabamento, tá, gente? Que nós vamos depois passar o lastex usando essa parte, tá? Então, não pode comprometer essa partezinha da última carreira aqui de acabamento da nossa pantufinha, não, do nosso sapatinho. Olhem, é só costurar, fazendo uma costura simples, tá? Mas que fique firme essa costura, porque vai ser usado para poder puxar mesmo, né? Vai ser bem puxado, sim, tá? Então, tem que ficar firme a costura. Vou fazer o meu arremate aqui agora, já terminei de costurar. Vou arrematar aqui nessa última carreirinha. Como eu falei, arremate pelo lado de dentro, pelo avesso aqui do sapatinho, caso você não consiga fazer um arremate. Ainda, né, não consiga fazer um arremate que não apareça aqui. Olhem, arrematei. E agora, eu corto a pontinha do fio. Bem, e agora vamos fazer a última etapa do nosso sapatinho, que é passar o lastex. Eu vou trabalhar como se estivesse trabalhando com o fio normal, tá? Eu deixo um pedaço de linha assim para eu fazer um arremate legal depois. Eu vou usar essa alça de cima dos pontos baixíssimos que nós passamos aqui, ó, tá? Somente a alça de cima. Você pode fazer de outra forma também, tá? Do jeito que você achar melhor, mas eu gosto assim. Vou vir para a próxima alcinha, também de cima, ó, e faço um ponto baixíssimo. Vou apertar esse primeiro ponto. Já venho para a próxima. Faço meu ponto baixíssimo aqui novamente. Regula, gente, de maneira que ele fique menor, tá? Não da largura da agulha, não. Tem que ficar um pouquinho menor. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque senão ele não vai dar o efeito de esticar. Ó, tá vendo? Ele fica bem pequenininho. E vamos fazendo assim, ó. Deixa bem esticadinho o seu lastex, que aí, ó, os pontinhos vão ficar bem pequenininhos. Eu vou fazer toda a volta. Chegando aqui no final, eu volto. Prontinho, passei aqui em todo o contorno do caninho, deixo assim um grandinho de lastex aqui para eu fazer o arremate. Vou arrematar da mesma forma que eu arrematei os meus fios de algodão. Porém, aqui só tem que ter um pouco mais de cuidado, porque quando você estiver arrematando, você não pode esticar o seu lastex de maneira que ele fique muito puxadinho, porque quando você cortar, ele vai reduzir de tamanho e vai sair o seu arremate. Então, eu vou mostrar aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Olhem, eu vou arrematar pelo lado direito da peça mesmo, eu vou trazer o lastex aqui por baixo. Se quiser, você pode arrematar até aqui, ó, nessa última carreirinha desse detalhezinho. Vou fazer assim. Ó, eu vou levar por dentro da trama dos fios o meu lastex pra lá, sem repuxar ele, ó. Puxei, mas de uma forma que ele não ficou assim, esticadão, tá? Retorno, como é lastex, eu vou voltar, fazer a volta 3 vezes, ó. Puxa, sem deixar esticado demais. E, novamente. Aí sim, eu posso cortar o fio. O restinho. Ó, ele está arrematado.
Agora, a outra pontinha, a mesma coisa. Eu posso trazer ela pra cá novamente e rematar no mesmo lugar ou aqui abaixo, tá? Pelo lado de dentro, se você achar melhor, pode fazer o arremate também. Então, é isso, tá? Já vou arrematar aqui e já volto. Bem, finalizei a minha peça, colei as etiquetinhas, elas são ótimas para indicar pé direito e pé esquerdo, ó. Ajuda bastante, né, gente? E é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Caso façam, gente, deixa lá no grupo do Facebook para eu ver, tá? Eu vou amar ver sua peça pronta. Então é isso. Beijos, beijos, beijos e até uma próxima aulinha.